São Narciso, bispo de Jerusalém. Inspire-se no testemunho de um bispo que, mesmo em sua velhice, enfrentou calúnias e perseguições com uma fé inabalável. São Narciso de Jerusalém viveu no primeiro século e dedicou mais de 80 anos ao serviço da Igreja, guiando sua diocese com zelo e virtude inigualáveis. Ele conheceu os mistérios da dor e da glória, os dons espirituais que ultrapassam o entendimento humano. E, entre muitos prodígios, protagonizou o milagre de transformar água em azeite, um sinal de graça e provisão divina que perdurou por séculos. Vamos conhecer a trajetória deste pastor apostólico que, mesmo nas mais duras provações, confiou a sua defesa à própria justiça de Deus. No dia 29 de outubro, a Igreja celebra São Narciso, que entrou para a glória no ano de 216. Poucos são os bispos que, como São Narciso, tiveram a felicidade de presidir uma diocese por mais de 80 anos. Nascido em Jerusalém nos últimos anos do primeiro século, desde a mais tenra infância, São Narciso revelou uma rara inteligência e um grande amor a tudo o que dizia respeito ao serviço de Deus. Assim, ao alcançar a idade necessária, foi apresentado como candidato ao presbiterato e recebeu as santas ordens. Como sacerdote, destacou-se pelo zelo extraordinário com que pregava a palavra de Deus, visitava os doentes e se empenhava nas demais atividades sacerdotais. Esse espírito de dedicação foi reconhecido pelos fiéis, que, após a morte do bispo de Jerusalém, escolheram-no para sucedê-lo e dirigir a diocese de São Tiago. No episcopado, São Narciso revelou grande talento pastoral. Inimigo do espírito mundano, dedicou-se de corpo e alma à proteção dos interesses de Deus em sua diocese. Alimentou as ovelhas de Cristo com a doutrina verdadeira da fé e deu-lhes o exemplo grandioso de eminentes virtudes. Defendeu, com energia e prudência, o depósito da fé contra várias heresias que surgiram no seio da Igreja. Seu prestígio cresceu ainda mais devido aos fatos extraordinários que marcaram seu governo episcopal, incluindo um milagre que realizará. Na véspera de uma festa de Páscoa, São Narciso transformou água em azeite, do qual uma parte se preservou por mais de um século e foi utilizada pelos fiéis para a cura de doenças. A santidade do bispo, contudo, foi provada pelo fogo da tribulação. 3 homens, movidos pelo ódio, procuraram desacreditá-lo perante a comunidade e levantaram uma forte calúnia contra ele, não hesitando em perjurar para dar credibilidade às acusações. O primeiro jurou, se o que digo não é verdade, que eu seja queimado vivo, ou o segundo disse, que Deus me castigue com a lepra, se não estou falando a verdade, e o terceiro empenhou sua própria visão pela veracidade do depoimento. Embora inocente, Narciso não se defendeu das acusações infames, retirou-se da cidade e passou a viver em um ermo, dedicando-se à oração, à leitura espiritual e à meditação. Deus, porém, encarregou-se de defender a honra de seu servo. Um a um, os caluniadores foram castigados conforme haviam jurado. O primeiro morreu em um incêndio, o segundo foi acometido pela lepra, e o terceiro, ao ver a triste sorte de seus companheiros, confessou publicamente o crime. No arrependimento, derramou tantas lágrimas que perdeu a visão. Reflexões. A calúnia tem sido sempre a arma dos ímpios, e os homens mais santos sofreram com acusações infundadas, como se vê na vida de São Narciso. A calúnia é ainda mais perversa e diabólica quando consegue aparentar verdade. Quem poderia duvidar da veracidade dos juramentos dos 3 homens, que, sob juramento, fizeram declarações falsas? Este é um aviso para nós e não devemos prestar ouvidos facilmente a detratores, especialmente quando se trata de pessoas honradas e reconhecidamente virtuosas. Vemos, além disso, que Deus pode punir o crime da calúnia já neste mundo, como puniu os inimigos de São Narciso. Um juramento falso é abominável aos olhos de Deus. Jurar não é, em si, pecado, é lícito e pode ser até meritório em casos de verdadeira necessidade. Jurar é invocar Deus como testemunha da verdade que se afirma ou da promessa que se faz. Tomar a Deus por testemunha de uma mentira ou promessa falsa é um pecado gravíssimo, que atrai a vingança divina sobre o transgressor. Quem jura e profere nomes santos, não está isento de pecado. Um homem que muito jura acumula crimes, e o castigo não se afastará de sua casa. Se não cumprir a promessa jurada, o pecado recairá sobre ele, e ao considerá-lo insignificante, pecará 2 vezes. Se jurar sem motivo, não será justificado. Eclesiástico 23, 9.
O retorno de São Narciso. Após o desaparecimento de Narciso, seu paradeiro foi desconhecido por muitos anos, e 3 bispos foram sucessivamente eleitos para a Diocese de Jerusalém. No entanto, no dia em que o último desses bispos faleceu, São Narciso retornou a Jerusalém, pois Deus lhe ordenara que deixasse a vida eremítica e reassumisse o episcopado. A alegria do povo ao ver o velho bispo de volta foi indizível. Depois de seu retorno, Narciso governou a diocese por mais alguns anos. Sentindo, então, a aproximação da morte, pediu a Deus que lhe revelasse um sucessor digno. Em sonhos, Deus lhe revelou que em breve chegaria a Jerusalém um bispo estrangeiro, destinado a ser seu auxiliar e sucessor. No dia seguinte, São Alexandre, bispo da Capadócia, chegou a Jerusalém. Narciso recebeu-o com grande solenidade, surpreendendo o recém-chegado. Embora Alexandre inicialmente recusasse aceitar o cargo de bispo auxiliar de Jerusalém, devido à revelação que São Narciso havia tido, acabou por permanecer e auxiliar o velho bispo na administração da diocese. Narciso viveu até os 116 anos e faleceu santamente. Memória dos santos do martirológio romano celebrados hoje. Em Bérgamo, Santa Eusébia, virgem e mártir, martirizada em 307. Em Sidônia, na Fenícia, o martírio do presbítero Zenóbio, ocorrido em 304. Em Cassiope, na ilha de Corfu, Santo Donato, que viveu e morreu em santidade no século V. São Narciso, rogai por nós. Oremos, ó Deus, que nos concedeis a graça de celebrar o testemunho dos vossos santos, concedei-nos que, por intercessão de São Narciso, nos mantenhamos fiéis e firmes na fé. Amém.